Refrigerante zero, doce de leite diet, sorvete light, tô judiando, né? Qual deve ser consumido por quem é diabético ou por quem está fazendo dieta? A gente sempre tem essa dúvida, né? A oferta desses produtos é grande e muitas vezes é difícil diferenciar um do outro, mesmo lendo nos rótulos, né? Porque os rótulos trazem as informações necessárias. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para explicar a diferença entre todos esses produtos e orientar, claro, sobre o mais adequado para cada caso, é a nutricionista Tâmara Mesquita. Tâmara, seja bem-vinda mais uma vez ao Notícias do Bem. É sempre um prazer receber você Fone para caiu poder aqui. conversar a respeito desses assuntos que fazem Então, parte do nosso dia a dia, que às vezes a gente tem muita dúvida, né? Nesse caso de Light Diet Zero, por exemplo, esse é um clássico, né? A gente lê, estuda e parece que a gente está sempre com dúvida, né? Vamos ver se a gente consegue tirar algumas delas aqui. Então eu queria começar conceituando, queria que você conceituasse primeiro cada um deles para a gente. O que é Light, o que é Diet e o que é Zero? olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Só perguntar aqui rapidinho aí, chutaram o balde nesses dias de feriado? De leve. Olha, Leve. Só no carboidrato aqui, mas tudo bem. não, eu chutei mesmo. Fui no doce, nada light, nada diet. Nada Fui com diet, nada vontade. zero. Meu problema é com carboidrato, né? Então, eu e o carboidrato temos uma relação de amor e ódio. Então, Eu até falei hoje no meu Instagram, o importante é pegar o balde de volta, ó, a vida que segue, né? urgente esse balde tem que ser. Começando pelo dia de Urgente. hoje. A nossa suposta Mas, segunda-feira, né? isso, tá bem com cara de segunda-feira hoje. Tá. Mas voltando aqui pro light, pro diet, pro zero, né? Muita gente tem essa dúvida. O light, ele vai ser a classificação dele é redução de pelo menos 25% do valor calórico. Já o diet, ele é a redução ou a retirada de algum componente do produto, porém há uma substituição. Então, por exemplo, o chocolate, às vezes ele pode ser zero açúcar, porém é substituído por outro componente para não perder o sabor, para ele continuar palatável. Então, ele às vezes é zero açúcar, mas ele tem mais gordura, onde que a gente tem que prestar atenção. Já o zero, é a exclusão total de algum componente nesse produto. E o valor calórico dele pode ser reduzido ou pode se manter igual. Não vai ser igual o diet, que aumenta um componente. Uhum. E aí, quando a gente entende um pouquinho dessa porcentagem, tem uma outra dúvida muito comum. Até ali na introdução nós falamos, né? Para quem tem diabetes, por exemplo, ele vai no mercado, o que ele tem que olhar? É o diet, né? é o light, é o zero? Qual que é o indicado, por exemplo? O mais indicado é o zero, porque vai ter redução total, isenção total, mas tem que ver se é de açúcar. Por quê? Porque ele pode ser zero açúcar, ou pode ser zero gordura, ou pode ser zero sódio. Por isso que tem que ficar atento ao quê? A embalagem. Ler bem, né, a lista de ingredientes, a composição nutricional desse produto. Mas quando ele é zero açúcar, ele vai ser indicado para o diabético. Tem os diets que são indicados também para diabéticos? Tem. Mas se o diabético ele também está em uma dieta para emagrecimento, por exemplo, o zero açúcar vai ser melhor para ele. Por quê? Porque o diet, ele aumenta algum componente no produto. Por exemplo, pode ser mais gordura. Pode não ser tão diet assim, é? Como? Não entendi. O diet pode não ser tão diet assim. Pode ter Pode alguma não coisa ser lá. tão exatamente. Ele pode ser zero algum componente ou zero adição de sódio, açúcar, porém ele pode apresentar um composto a mais, como por exemplo o chocolate. Ele é zero açúcar, mas ele tem mais gordura para manter o sabor dele. Por isso que a indústria aumenta a composição dele, justamente para continuar palatável, né? O sabor ainda ser bom, mesmo sendo diet.
Uhum. Então, assim, só para entender o grau de dificuldade das pessoas, quando a gente vai no mercado, por exemplo, nós vamos ter que ler mesmo cada embalagem, ficar de olho em uma por uma, e não tem como fugir dessa. Não só ir naquela mania do diet, do light, e buscar pelo que diz ali. Olhar só o principal do rótulo, né? A É, gente vê lá, sei lá, produto X Diet. tem que olhar as Tem que descrições, olhar as atrás, né? informações atrás. Isso. O mais importante é olhar a lista de ingredientes. Os 3 primeiros produtos são os que mais contém ali. Ingredientes, né? Os 3 primeiros ingredientes são o que mais contém no produto. Então, vamos supor que esse produto comece com a palavra açúcar. O que mais contém ali vai ser açúcar. Então, é importante ler toda a lista para saber se realmente tem açúcar, qual tipo de gordura que tem. É mais importante ainda avaliar a lista de ingredientes do que a própria tabela nutricional, porque eu vou saber exatamente aquilo que eu estou consumindo. E outra coisa, sempre comparar. Se você vai comprar um alimento light, pega um normal, coloca lado a lado e compare. O que está reduzindo aqui? É a gordura? É o sódio? Para a gente saber realmente se vale a pena consumir. Até porque esses produtos, eles costumam ser mais caros. Então, será que vale a pena consumir? A gente tem que ficar de olho no rótulo, na lista de ingredientes. Não dá para ir no supermercado na correria, porque senão você vai acabar consumindo algo mais caro e que não vai ser bom para você. Tá certo. E aproveitando, Tamara, quais são os erros mais comuns quando a gente vai comprar esses produtos? Os erros mais comuns é as pessoas que começam a dieta acham que já tem que consumir tudo light, tudo zero, tudo diet, e não é assim que funciona. Depende muito da estratégia que você tá, se você só quer comer saudável. Então é importante, como eu disse, olhar esse alimento, comparar para não ter erro. E aí sempre tem essa dúvida, qual que também é um dos erros comuns? Não saber o que de fato é diet, o que é light e o que é zero. Uhum. Aí tem uma outra questão, que aí já vai de paladar, eu acho. Mas por que quando a gente vai tomar uma Coca-Cola, por exemplo, tudo bem, não me critique, mas vamos supor, eu vou comprar a Coca-Cola, um refrigerante, um refri. Por que o sabor do light ali, ele interfere tanto, né? Parece que ele é mais adocicado do que outros produtos sendo light também, né? Parece que altera o sabor, né? Algumas coisas têm um paladar diferenciado mesmo, né? Tem sim, porque, por exemplo, se ele é zero açúcar, ela vai ter ali, o refrigerante vai ter um tipo de adoçante. Como as pessoas são acostumadas com o sabor do açúcar, colocar ali um adoçante muda o sabor daquela bebida. Então, justamente pela quantidade, às vezes coloca mais para aproximar com o sabor com açúcar. E aí, isso muda mesmo o sabor, fica mais doce, porque tem que colocar mais quantidade para adoçar essa bebida. Tá, e esses produtos realmente fazem muita diferença na dieta? Vamos pensar primeiro na questão da dieta, não nem pensar na questão da doença, né, do diabetes, mas assim, para a dieta, para o dia a dia, o quanto trocar de produto, trocar um produto tradicional, por exemplo, por um produto light ou diet ou zero, enfim, seja lá qual for, quanto isso impacta efetivamente numa dieta de emagrecimento, por exemplo, Tâmara? Em termos de, a gente pensar aí no light, em termos de caloria, se ela está numa dieta específica para emagrecimento, isso pode impactar porque ela vai reduzir as calorias. Mas voltando ao erro que você até me perguntou, aproveitando esse exemplo, às vezes a pessoa ela vai comprar um alimento light, mas ela aumenta a quantidade do consumo desse produto. Então não adianta, se eu estou consumindo algo light e eu comer mais ou a mesma quantidade que eu comia do produto normal. E aí isso não vai influenciar. Na verdade, essa questão para o emagrecimento, eu indico para as minhas pacientes sempre consumirem o produto de forma integral. É muito melhor ela consumir um alimento ali de forma integral que não
mexeu nessa lista de ingredientes, não acrescentou outros compostos e controlar a quantidade do que ficar consumindo esses alimentos que são mais caros e que ela às vezes não vai controlar a quantidade. A não ser que, por exemplo, ela consiga, ela está ali trocando, né, o açúcar por um adoçante melhor, se esse produto ele tem um adoçante melhor, e aí ela está nesse processo de desmame do açúcar, é interessante ela consumir um alimento zero, por exemplo, só nesse caso mesmo. Mas, de forma geral, é melhor controlar a quantidade no alimento integral. Por exemplo, é muito melhor consumir um iogurte integral do que um light, porque às vezes a composição dele, a lista de ingredientes do light é maior do que a do integral. Então, quanto menos ingredientes esse produto tem, melhor é para minha saúde, porque ele vai ter menos estabilizante, menos corante e outros compostos que podem fazer mal para a nossa saúde e, consequentemente, para o processo de emagrecimento. A gente que é leigo, porque para um nutricionista, para alguém da área, quando você olha aquela relação lá de ingredientes e quantidades e tal, parece tudo muito claro. Mas eu, por exemplo, que sou leigo, eu olho para aquilo e não enxergo nada. Assim, não vejo nada ali de diferente. A gente é muito enganado, na verdade, com esse negócio. Com certeza, né? Ainda mais por ter um valor maior, esse produto, infelizmente a indústria ela quer vender. Então ela vai colocar como zero, como diet, como light. Às vezes um alimento ele nem teria glúten na composição dele, a indústria já coloca zero glúten para chamar a nossa atenção. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Temos que aprender a ler rótulos para evitar ser enganado, para consumir aquilo exatamente que eu preciso. Uhum. E aí vale sempre aquela dica de ouro, de que quanto mais natural, melhor. Né? Essa é... Inclusive... Exatamente. Aí a gente nem tem dúvida, né? Quando é natural. É verdade. Inclusive, até o Adriano Siqueira, ele colocou aqui, ó, melhor do que ler a lista de ingredientes da embalagem é comprar produtos que não têm embalagem, que vêm da embalagem natural que Deus inseriu neles, né? Exatamente. Ele não consegue tudo. Né, com essa vida moderna maluca que a gente tem, mas se desse para comprar seria bom, né, Tâmara? Caiu o fone aí, mas acho que agora ela nos ouviu. Quer dizer, se a gente pudesse optar só por ingredientes naturais, só por produtos não embalados, obviamente, seria o melhor. Mas, infelizmente, nessa vida moderna maluca, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso, né? Eu acho que o áudio caiu. Caiu o áudio dela, agora a gente não está te ouvindo. Nós não estamos te ouvindo. Vamos pedir para a Tâmara regularizar o áudio. Enquanto isso, a gente vai contando ainda com a sua participação. Você ainda pode deixar a sua perguntinha para a Tâmara. A gente tem ainda um tempinho de entrevista aqui. Exatamente. Vamos ver se a Tâmara voltou, vamos ver se está tudo certo. Enquanto tem um comentário da Delva que ela colocou aqui, ó. Eu procuro comer menos, né, o natural, comer o natural do que esses outros, né? Ela acha que mais o natural do que esses outros produtos, né? O ideal seria que a gente tivesse esse hábito sempre, né? Mas tem alguns produtos, por exemplo, que a gente acaba tendo que consumir industrializado. Não tem jeito. Agora são aquelas regrinhas de ouro, né? Da gente fugir também dos industrializados demais, enfim, a gente acaba tendo problema com isso, sim. E o Ed Nollis colocou aqui muito boa essas informações. E é uma coisa interessante que ela falou ali, que a gente não se atente, né? A importância da gente aprender a ler rótulos, a ler as embalagens. Eu acho que são dois aspectos aí, né? Aprender a ler, que eu acho que todo mundo precisa aprender a ler rótulo, que é uma coisa que a gente tem, obviamente, desconhecimento, mas também a gente ter tempo de ir no mercado para ler rótulo, não naquela corrente de ficar jogando tudo para dentro do carrinho. Tâmara voltou. Vamos ver se voltei, tá tudo bem. Caiu aqui um pouquinho o áudio. Pronto, não, mas agora está tudo certo. Então, Tâmara, na verdade, a gente estava até conversando aqui que a melhor opção seria que a gente pudesse optar por produtos naturais 100% do nosso tempo e que a gente tivesse essa disciplina, né, vamos dizer assim, de aprender a ler os rótulos e de ir no supermercado com tempo para ler os rótulos, porque normalmente é uma correria, não sei você, mas para mim é uma correria tão grande
E a gente só Sim. joga no carrinho, né? Exatamente, mas quando a gente vai pegando a prática, facilita. No início é mais difícil, até que a gente consegue aprender, mas depois que pega a prática, fica muito mais fácil da gente fazer essa análise. É claro que a alimentação 100% natural, a comida de verdade, ela vai ser sempre melhor. Mas é muito difícil, né? Hoje em dia a gente tem uma alimentação 100% natural, 100% comida de verdade. A gente sempre vai acabar inserindo algum alimento industrializado. Mas com o passar do tempo, com a prática, a gente consegue sim fazer isso de forma mais dinâmica, mais rápida. Muito bom. Gostaria que você deixasse os seus contatos para a gente, Tamara, para quem quiser acompanhar, ter mais dicas nas suas redes sociais. Eu sei que você sempre deixa uma O dica Instagram da ali, Tâmara né? é cheio de informações importantes ali. Inclusive, eu tenho um e-book gratuito no meu Olha que bacana. site sobre como ler rótulos. Então é bom baixar no celular, porque aí você vai no supermercado, surgiu a dúvida, tá lá já no celular, fica prático, bem dinâmico esse e-book. É só entrar no meu site www.tamaramesquita, tamara com th.com.br ou no meu Instagram, @NutriTamaraMesquita. Tá certo. Então aí os contatos, então, esse @NutriTamaraMesquita, né, são as suas redes sociais. E no site tem esse e-book de como aprender a ler rótulos, mas tem outros e-books também, não tem, Tâmara? Tem sim, dieta detox, para que serve, o que é dieta detox, dieta low carb. Então tem outros e-books lá, todos gratuitos, só entrar no site e baixar. Tá certo, Tâmara. Obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre um prazer grande conversar com você aqui no nosso Notícias do Bem. E você já é de casa, né? Você é o Marcos da Ação de Casa. Então voltem sempre, né? Sempre uma alegria conversar com você e receber todas essas informações, Com aprender mais, né, a certeza. respeito de alimentação com você. Eu que agradeço, viu, gente, por estar aqui com vocês. O bate-papo sempre muito bom. Bacana, Tâmara. Obrigado. Até a próxima, Obrigada. então. Até, tchau.